gosta de Up Altas Aventuras vai gostar desse jogo também. É tudo uma jornada visual mesmo, que eu achei maravilhoso, assim. Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao Histórias que Impactam. Esse é o nosso terceiro episódio e eu já tô muito feliz com o resultado. Eu tô conversando com vocês nos comentários, isso é muito divertido sempre. Então continuem a deixar todos esses comentários. E hoje eu tô um pouco inspirada, porque, se vocês não sabem, a gente divide o estúdio aqui com o pessoal do Gamecast. Então eu falei nada mais justo do que trazer essa inspiração dos jogos e falar pra vocês sobre um jogo. E hoje eu vou falar pra vocês sobre o Old Man's Journey. Ele é um jogo que é bem simples de jogar, ele foi recentemente introduzido para consoles, mas ele já tá aí desde 2018 em plataformas como iPad, para celular, então ele sempre esteve para esses celulares, esse tipo de aparelho, mas recentemente eles foram para tipos de console. Esse é um jogo bem simples, na verdade, ele é um jogo bem visual, uma narrativa visual. Ele lembra, para quem gosta de Up Altas Aventuras, vai gostar desse jogo também, porque nesse jogo a gente vai acompanhar a história de um velhinho, e ele sai com uma mochila e ele vai visitar vários lugares que têm memórias afetivas com ele. E o seu objetivo no jogo é fazer com que ele chegue do ponto A ao ponto B. Então é como se fosse mini quebra-cabeças que você vai levantar uma montanha ou criar uma ponte para poder fazer com que ele saia do ponto A e chegue ao ponto B. Toda vez que você consegue fazer com que ele chegue de A a B, ele vai sentar, ele vai ficar em algum lugar e ele vai lembrar de uma memória. Então, a partir dessas memórias, você consegue reconstruir a vida dele. Desde momentos de felicidade, momentos de arrependimento, e você começa a perceber qual é a história dele. E por que ele se sente tão solitário, porque o personagem traz um pouco disso, de uma questão da solidão, essa busca pelo passado, pelas memórias. Então, é como se você estivesse revivendo e recontando essa história com ele. Eu joguei pelo Switch, eu ouvi algumas pessoas falando que não é tão fácil de jogar pelos consoles tipo PlayStation, esses mais que você... Porque ele é mais fácil de jogar quando você consegue tocar na tela, sabe? Então ele é mais fácil para esse tipo de console. Mas é muito divertido, é de fato muito calmo. É um jogo que eu acho que deve demorar umas 3 horas, 4 horas no máximo para você terminar ele. Mas porque de fato ele tem início, meio e fim e ele vai contando essas histórias aos poucos. O que eu achei mais legal nesse jogo é a parte visual dele, porque de fato é muito bonito. Ele tem por mais que ele traz essa melancolia, um sentimento às vezes de arrependimento, essas coisas, esses sentimentos um pouco mais pesados ou mais tristes, ele é muito colorido e são cores calmas, são cores bem leves assim, que não trazem nada muito forte, sabe? Pra você, um estímulo visual muito agressivo. E ele não tem nada verbal. Então, toda a comunicação do jogo e todas as coisas que você vai aprendendo é por imagens e não tem nada verbal. Só que eu acho que esse jogo, ele ganha muito na parte da trilha sonora. Porque a trilha sonora é muito boa. Ela é calma, ela tem momentos um pouco mais agitados, mas é uma trilha sonora que ela consegue trazer até uma sensação meio mágica de tudo aquilo que você está vendo, todos aqueles cenários. O cenário, ele tem algumas coisas interativas, que é legal também, tipo, uma porta abre, você consegue fazer as pás de um moinho girarem e tal. Mas não é muito o objetivo principal, mas você tem como interagir também com o cenário, com algumas pessoas. Mas, de fato, não tem falas, não tem nada escrito. É tudo uma jornada visual mesmo, que eu achei maravilhoso, assim. Eu não sou muito de jogos, de videogame e tal, mas eu gosto muito desses jogos que são... Por exemplo, nesse jogo não vai ter morte. Tipo, você não vai morrer, você não tem vidas. Não tem, perdi a chance ou... sabe? Não tem isso. É um jogo que você vai fazendo, você vai conseguir levar ele de A a B. Acaba sendo repetitivo quando você pega o jeito ali. Porque, por exemplo, tem uma parte que é tipo um trenzinho, que você vai trazer ele por meio de uma viagem de trem. Não acontece nada se você não conseguir fazer a tempo. No máximo, o trem vai ficar parado até você conseguir arranjar todos os trilhozinhos, assim. Então, não tem muitas emoções, assim, de... Meu Deus, ansiedade, preciso ganhar essa fase, ou preciso eliminar um vilão. Não tem nada disso. Mas ele é bem tranquilo, é mesmo uma história, assim, que você vai seguindo, você vai descobrindo sobre o personagem. E essas pequenas memórias sobre o passado deles, é muito legal você começar, juntar essas peças e criar, uma narrativa de tudo, sabe? Você começa com ele saindo da casa dele, vai terminar no lugar X, que eu não vou contar pra vocês, mas você vai vendo esses pequenos
pequenas fotos, interações e vídeos do que foi a vida dele, pequenos elementos que remetem à vida passada dele. E, de fato, é muito legal. E o que eu acho que a gente pode aprender com isso? Porque muitas vezes, a gente acha que a gente só precisa esperar na velhice, ou só precisa esperar a gente estar numa idade mais avançada para refletir sobre a nossa vida, ou sobre as pequenas coisas da nossa vida. Mas essa reflexão, ela pode ser diária, ela não precisa esperar todo esse tempo para você refletir sobre o que está acontecendo, sabe? Ou o seu passado existe, ontem já é o seu passado. Então, por que não refletir sobre isso também? E esse jogo, ele traz muito isso. E é muito divertido, assim. Eu não diria que é um jogo que vale se ele tiver por um preço muito caro, porque, de fato, é rápido e você pega o jeito muito fácil e acaba ficando um pouco repetitivo. Mas é 3 horinhas, 4 horinhas você já termina o jogo, então se vocês acharem uma promoção boa ou tiver um valor ok, vale a pena. Porque é muito divertido mesmo. Ele já ganhou vários prêmios, eu não sei listar, porque eu não conheço muito desse universo dos prêmios para jogos e tal. Mas eu sei que ele ganhou muito na parte de arte visual e na parte de roteiro. Porque, de fato, é uma história que tem início, meio e fim e você ajuda a construir isso. É para todas as idades, porque qualquer pessoa consegue jogar e todo mundo pode aprender com essa história. Então, eu acho que esse foi um episódio um pouco mais curtinho, mas eu espero que vocês tenham gostado. E é isso do nosso episódio do Histórias que Impactam de hoje. Vejo vocês daqui 15 dias e até lá. Tchau!